Capítulo 6. Cyrus Smith estacara, sem pronunciar uma palavra. No escuro seus companheiros procuravam, tanto nas vertentes do paredão, caso o vento tivesse deslocado a escada, quanto rente ao solo, se ela houvesse se soltado. Mas a escada tinha desaparecido. Quanto a verificar se uma borrasca havia içado ao primeiro patamar, no meio do paredão, impossível naquela noite de breu. Se isso for uma piada, exclamou Pencroff, é de péssimo gosto. Chegar em casa e não encontrar mais a escada para subir ao seu quarto, quem está cansado não acha a mínima graça. Nab, por sua vez, era só interjeições. Seja como for, não está ventando, observou Harbert. Começo a achar que coisas singulares acontecem na ilha Lincoln, disse Pencroff. Singulares? Rebateu Gédéon Spilett. Claro que não, Pencroff, nada mais natural. Alguém veio durante nossa ausência, tomou posse da residência e retirou a escada. Alguém! Exclamou o marujo. E quem terá sido então? Ora, o caçador da bala de chumbo, respondeu o repórter. Para que ele serviria se não para explicar nossa desventura? Muito bem, se houver alguém lá em cima, avisou Pencroff, praguejando, pois começava a ficar impaciente, terá de responder ao meu chamado. E, com uma voz de trovão, o marujo bradou um ró de casa prolongado, que os ecos reverberaram com força. Os colonos prestaram atenção e, no patamar de Granite House, julgaram ouvir uma espécie de risada, cuja origem não puderam identificar. Porém, nenhuma voz respondeu à voz de Pencroff, que recomeçou inutilmente seu vigoroso chamado. Havia naquilo com que estarrecer os homens mais indiferentes do mundo, e os colonos não eram de forma alguma esses indiferentes. Na situação em que se encontravam, todo incidente tinha sua gravidade e, certamente, nos 7 meses em que habitavam a ilha, nenhum se apresentará com caráter tão inusitado. Portanto, esquecendo-se do cansaço e pasmos diante da singularidade do fato, quedavam-se todos ao pé de Granite House, sem saber o que pensar ou fazer, interrogando-se inutilmente, multiplicando as hipóteses mais inverossímeis. Nab se lamentava, desapontadíssimo por não poder voltar à sua cozinha, ainda mais que os víveres haviam se esgotado e eles não tinham mais como renová-los naquele momento. Meus amigos, disse então Cyrus Smith, só temos uma coisa a fazer, esperar o amanhecer e agir de acordo com as circunstâncias. Em todo caso, vamos esperar nas chaminés. Lá estaremos ao abrigo e, se não pudermos jantar, pelo menos poderemos dormir. Mas qual foi o bufão que nos pregou esta peça? Perguntou mais uma vez Pencroff, inconformado com aquele contratempo. Fosse quem fosse o bufão, a única coisa a fazer era, como sugerir o engenheiro, voltar às chaminés e lá esperar o dia. Por vida das dúvidas, Top foi escalado para permanecer sob as janelas de Granite House e, quando recebia uma ordem, Top obedecia sem hesitação. O valente cão permaneceu então ao pé da muralha, enquanto seu dono e seus companheiros refugiavam-se nas rochas. Afirmar que os colonos, apesar do cansaço, dormiram bem na areia das chaminés seria deturpar a verdade. Estavam aflitos para medir o alcance daquele incidente, fosse ele resultado de um acaso cujas causas naturais seriam esclarecidas ao amanhecer, fosse, ao contrário, obra de um ser humano. Além disso, suas camas não eram nada confortáveis. De uma maneira ou de outra, sua residência fora invadida e eles não tinham como reconquistá-la. Ora, Granite House era mais que uma residência, era um armazém. Lá ficava todo o material da colônia, armas, instrumentos, ferramentas, munições, estoque de víveres etc. Se fosse saqueada, os colonos teriam de recomeçar tudo de novo, fabricando novamente do zero armas e utensílios. Coisa grave. Por conseguinte, movidos pela inquietude, a todo instante um deles saía para verificar se Top estava montando o guarda direito. Sozinho, Cyrus Smith aguardava com sua paciência costumeira, embora sua razão implacável se exasperasse ao ver-se em face de um fato absolutamente inexplicável. E se indignava, pensando que, à sua volta, acima talvez, exercia-se uma influência a qual ele não podia atribuir um nome. Gédéon Spilett compartilhava totalmente sua opinião a esse respeito e ambos conversaram em diversas ocasiões, porém a meia voz, sobre as circunstâncias inexplicáveis que desafiavam sua perspicácia e experiência. Havia seguramente um mistério naquela ilha, mas como desvendá-lo? Harbert,
por sua vez, apenas especulava, planejando interrogar Cyrus Smith. Quanto a Nab, terminara por ruminar que tudo aquilo não era com ele, que eram coisas do patrão, e, se não receasse melindrar os companheiros, teria dormido aquela noite tão conscienciosamente como se descansasse em sua cama de Granite House. Por fim, Pencroff era o que mais esbravejava, demonstrando abertamente toda a sua ira. "Alguém está querendo rir à nossa custa!" exclamava. "Pois bem, não gosto de engraçadinhos e ai daquele em quem eu botar as mãos." Assim que as primeiras luzes do dia elevaram-se no leste, os colonos, armados até os dentes, dirigiram-se à praia, para junto à linha dos rochedos. Granite House, diretamente golpeada pelo sol nascente, logo estaria iluminada pelos fulgores da aurora e, com efeito, antes das 5 horas, as janelas, cujos postigos estavam fechados, apareceram através das cortinas de folhagem. Daquele lado, tudo em ordem, porém um grito escapou do peito dos colonos ao avistarem a porta, que não obstante haviam fechado antes de partir, escancarada. Alguém penetrara em Granite House. Não restava mais dúvida. A seção superior da escada, que levava do patamar até a porta, estava no lugar, mas a inferior havia sido içada até a entrada. Era mais que evidente que os intrusos haviam se precavido contra uma possível surpresa. Quanto a reconhecer sua espécie e seu número, isso ainda não era possível, uma vez que não se via ninguém. Pencroff chamou de novo. Nenhuma resposta. "Desaforados!" berrou o marujo. "E não é que dormem tranquilamente, como se estivessem em casa. Ei! Piratas, bandidos, corsários, filhos de John Bull." Quando Pencroff, em sua condição de americano, tratava alguém de filho de John Bull, era porque chegará aos últimos limites do insulto. Naquele momento o dia amanheceu completamente e a fachada de Granite House resplandeceu sob os raios solares. Porém, tanto no interior como no exterior, tudo permanecia silencioso e calmo. Os colonos já duvidavam se Granite House estava mesmo ocupada, a despeito da posição alterada da escada e da certeza que tinham de que, fossem quem fossem, os invasores estavam encurralados. Mas como chegar até eles? Harbert teve então a ideia de prender uma corda numa flecha e lançar essa flecha de maneira a que passasse por entre os primeiros degraus da escada, que pendiam no limiar da porta. Poderiam então, manejando a corda, desenrolar a escada até o solo e restabelecer a comunicação com Granite House. Não lhes restava evidentemente outra coisa a fazer e, com um pouco de habilidade, o método tinha tudo para dar certo. Por sorte, haviam deixado diversos arcos e flechas num corredor das chaminés, junto com aproximadamente 40 metros de uma corda leve trançada em hibisco. Pencroff desenrolou essa corda, em cuja ponta prendeu uma flecha bem emplumada. Em seguida, Harbert, após encaixar a flecha em seu arco, mirou com extremo cuidado a ponta dependurada da escada. Cyrus Smith, Gideon Spilett, Pencroff e Nab haviam recuado, de maneira a observar o que se passaria nas janelas de Granite House. O repórter, com a espingarda no ombro, mirava na porta. O arco se distendeu, a flecha assobiou e, arrastando a corda, atravessou os 2 últimos degraus da escada. A operação fora um sucesso. Harbert pegou imediatamente a ponta da corda, porém, no momento em que dava uma sacudidela para fazer a escada cair, um braço, introduzindo-se num piscar de olhos entre a parede e a porta, agarrou-a e puxou-a para o interior de Granite House. "É ou não é um desaforo?" indignou-se o marujo. "Se é uma bala que você quer, não perde por esperar." "Mas quem é, afinal?" perguntou Nab. "Quem?" Não o reconheceu. "Não. Ora, um símio, um macaco, um sapaju, um chimpanzé, um orangotango, um babuíno, um gorila, um sagui. Nossa casa foi invadida por macacos, que subiram pela escada durante nossa ausência." Nesse momento, como se para dar razão ao marujo, 3 ou 4 quadrúmanos mostravam-se nas janelas, cujos postigos eles haviam empurrado, e saudavam os verdadeiros donos do lugar com 1000 cabriolas e caretas. "Bem que eu desconfiei que não passava de uma macaquice!" exclamou Pencroff. "Mas lá está um deles que pagará pelos outros." O marujo, trazendo o fuzil ao ombro, apontou rapidamente para um dos macacos e abriu fogo. Fugiram todos, exceto um, que, mortalmente ferido, despencou na praia. O macaco, de grande estatura, pertencia à primeira ordem dos quadrúmanos, isso era inequívoco.
fosse um chimpanzé, um orangotango, um gorila ou um gibão, classificava-se entre os antropomorfos, assim designados devido à semelhança com os indivíduos da raça humana. Até que Arbeth declarou tratar-se de um orangotango, e era sabido que o adolescente era bom em zoologia. Magnífico animal! Exclamou Nab. Magnífico, vá lá! Vociferou Pencroff. Mas ainda não vejo como voltar para casa. Arbeth atira bem, sugeriu o repórter, e seu arco está aqui. Que ele continue. Ótimo! Esses macacos são espertos! Exclamou Pencroff. Eles não voltarão às janelas e não poderemos matá-los. Quando penso nos estragos que eles podem fazer nos quartos, na despensa. Paciência, respondeu Cyrus Smith. Esses animais não irão nos acuar por muito tempo. Só me sentirei seguro quando eles estiverem no chão, bravateou o marujo. Para começar, Sr. Cyrus, sabe quantas dúzias de farsantes temos lá em cima? Teria sido difícil responder a Pencroff, assim como Arbeth fazer outra tentativa, pois a ponta inferior da escada fora novamente puxada para dentro da porta, e, quando deram um novo tranco na corda, esta arrebentou e a escada não caiu. Situação de fato espinhosa. Pencroff bufava. A cena tinha algo de cômico, embora ele não achasse nada engraçado. Era evidente que os colonos terminariam por reconquistar seus domínios e de lá expulsar os intrusos, mas quando e como? Eis o que eles não saberiam dizer. Passaram-se 2 horas, durante as quais os macacos evitaram mostrar-se, mas continuavam lá e, em 3 ou 4 ocasiões, um focinho ou uma pata esgueiraram-se pela porta ou janelas, os quais foram cumprimentados com tiros de espingarda. Tentemos um truque, disse então o engenheiro, talvez os macacos pensem que fomos embora e deem as caras. Spilett e Arbeth, embosquem-se atrás das pedras e abram fogo em tudo que aparecer. As ordens do engenheiro foram obedecidas, e enquanto o repórter e o adolescente, os 2 atiradores mais habilidosos da colônia, postavam-se a uma boa distância, porém fora do campo de visão dos macacos, Nab, Pencroff e Cyrus Smith subiam ao planalto e dirigiam-se à floresta para caçar alguma coisa, pois a hora do almoço chegará e, em matéria de víveres, estavam a zero. Ao fim de meia hora, os caçadores retornaram com alguns pombos da rocha, que, bem ou mal, foram assados. Nenhum macaco reaparecera. Gédéon Spilett e Arbeth foram participar do almoço, enquanto Top vigiava as janelas. Em seguida, após comerem, voltaram a seus postos. 2 horas mais tarde, a situação ainda não se modificara. Os quadrúmanos não davam mais nenhum sinal de vida, e tudo levava a crer que haviam desaparecido, mas o que parecia mais provável é que, assustados com a morte de um deles, apavorados com as detonações das armas, se mantivessem calados no fundo dos quartos de Granite House, ou mesmo na despensa. E quando se pensava nas riquezas que encerrava aquela despensa, a paciência tão recomendada pelo engenheiro terminava por degenerar em veemente irritação, e, francamente, não lhes faltavam motivos. Decididamente, é muito estúpido, terminou por dizer o repórter, e, pensando bem, não há razão para que isso termine. Por outro lado, temos que nos livrar desses tratantes. Exclamou Pencroff. Nada mais fácil, ainda que eles fossem 20, mas, para isso, teríamos de combatê-los corpo a corpo. E então? Não haveria um meio de chegar até eles? Sim, respondeu o engenheiro, que acabava de ter uma ideia. Muito bem, pois se há um meio, disse Pencroff, é o melhor, pois não há outros. E qual é? Desçamos até Granite House pelo antigo escoadouro do lago, respondeu o engenheiro. Ah, com 1000 diabos! Exclamou o marujo. Como não pensei nisso? Era, com efeito, o único meio de penetrar em Granite House, a fim de combater o bando e expulsá-lo. O orifício do escoadouro, é verdade, estava vedado por uma parede de pedras cimentadas, que seria necessário sacrificar, mas nada os impediria refazê-la. Felizmente, Cyrus Smith ainda não executará seu plano de dissimular aquele orifício imergindo sob as águas do lago, pois a operação teria demandado certo tempo. Já era mais de meio-dia quando os colonos, armados e equipados com picaretas e picões, deixaram as chaminés, passaram sob as janelas de Granite House, ordenaram a Top que permanecesse em seu posto e se prepararam para subir a margem esquerda do Mercy, a fim de alcançar o planalto do mirante.
Contudo, não haviam dado 50 passos naquela direção quando ouviram os latidos furiosos do cão. Era como um apelo desesperado. Pararam. Corram! Disse Pencroff. E todos desceram às pressas novamente até a praia. Ao chegarem à curva, viram que a situação mudará. Com efeito, os macacos, tomados por um pavor súbito, provocado por alguma causa desconhecida, procuravam fugir. 2 ou 3 corriam e saltavam de uma janela a outra com a agilidade de acrobatas. Sequer procuravam recolocar a escada, pela qual teriam descido com facilidade, e, em seu pavor, talvez tivessem esquecido esse meio de escapar. Dali a pouco, 5 ou 6 entraram no campo de visão dos colonos, que, mirando a seu bel prazer, abriram fogo. Uns, feridos ou mortos, caíram dentro dos quartos, soltando guinchos estridentes. Os demais, propelidos para fora, vinham ao solo, e, instantes depois, era lícito supor não haver mais um quadrúmano vivo em Granite House. Urra! Exclamou Pencroff. Urra! Urra! Não sei por que tanto urra. Comentou Gédéon Spilett. Ora, por quê? Estão todos mortos, respondeu o marujo. Que seja, mas isso ainda não nos permite voltar para casa. Ao escoadouro. Replicou Pencroff. Sem dúvida, concordou o engenheiro. Entretanto, teria sido preferível. Nesse momento, como uma resposta à observação de Cyrus Smith, viram a escada escorregar pela beirada da porta, desenrolar-se e tombar no solo. Com 1000 cachimbos. Essa foi além da conta! Exclamou o marujo, fitando Cyrus Smith. Além da conta! Murmurou o engenheiro, que foi o primeiro a se lançar na escada. Cautela, Sr. Cyrus, exclamou Pencroff. Pode ser que tenha sobrado um ou outro sagui. Logo veremos, respondeu o engenheiro, sem se deter. Seus companheiros o seguiram e, 1 minuto depois, chegavam ao umbral da porta. Procuraram em toda parte. Nada nem nos quartos nem na despensa, que havia sido respeitada pelo bando de símios. E a escada? Exclamou o marujo. Qual terá sido o cavalheiro que a arremessou para nós? Naquele instante, porém, um grito ressoou e um grande macaco, que se refugiara no corredor, precipitou-se dentro da sala, perseguido por Nab. Ah, bandido! Exclamou Pencroff. E, com o machado na mão, ia rachar a cabeça do animal quando Cyrus Smith deteve-o, dizendo-lhe: Poupe-o, Pencroff. Quer que eu perdoe esse capadócio? Sim. Foi ele quem jogou a escada para nós. E o engenheiro disse isso com uma voz tão estranha que foi difícil saber se falava sério ou não. De toda forma, arrojaram-se sobre o símio, que, após defender-se valentemente, foi derrubado e imobilizado. Ufa! Exclamou Pencroff. E agora o que faremos dele? Um criado. Respondeu Harbert. O rapaz não estava de forma alguma brincando, pois sabia o partido que é possível tirar dessa inteligente raça de quadrúmanos. Os colonos aproximaram-se então do macaco e o examinaram atentamente. De fato, pertencia àquela espécie de antropomorfos cujo ângulo facial não é sensivelmente inferior ao dos australianos e hotentotes. Era um orangotango e, como tal, não tinha nem a ferocidade do babuíno, nem a irreflexão do macaco, nem a sujeira do sagui, nem a impaciência do macaco de Gibraltar, nem os maus instintos do cinocéfalo. A essa família dos antropomorfos associam-se características indicadoras de uma inteligência quase humana. Empregados em casas de família, podem servir a mesa, limpar os quartos, cuidar das roupas, engraxar os sapatos, manejar com destreza a faca, a colher e o garfo e até mesmo beber vinho, sem ficarem nada devendo ao melhor criado bípede em plume. Buffon, sabemos, possuiu um desses macacos 73 que o atendeu por longos anos como um serviçal fiel e zeloso. O que se encontrava naquele momento amarrado na sala de Granite House era uma criatura portentosa, com 1,80 m de altura, corpo admiravelmente bem proporcionado, peito largo, cabeça de dimensões médias, ângulo facial alcançando 65 graus, crânio arredondado, nariz proeminente, pele coberta por um pelo liso, macio e brilhante, em suma um modelo perfeito dos antropomorfos.
Seus olhos, pouco menores que olhos humanos, faiscavam com inteligente vivacidade, seus dentes brancos reluziam sob seu bigode, que ele exibia junto com um cavanhaque frisado cor de avelã. Que belo mancebo! Admirou-se Pencroff. Se soubéssemos sua língua, poderíamos até trocar uma ideia. Então é sério, patrão? Indagou Nab. Vamos admiti-lo como criado? Sim, Nab, respondeu, sorrindo, o engenheiro. Mas não fique enciumado. E espero que seja um excelente criado, acrescentou Harbert. Ele parece jovem, sua educação será fácil e, para domesticá-lo, não seremos obrigados a recorrer à força, nem a lhe arrancar os caninos, como se faz em tais circunstâncias. Ele não poderá senão se afeiçoar a patrões tão benevolentes. Como nós seremos, respondeu Pencroff, que tinha esquecido todo o seu rancor contra os desaforados. Depois aproximou-se do animal. E então, meu garoto, perguntou, como vamos indo? O orangotango respondeu com um leve rosnado, que não denotava excesso de mau humor. Queremos então fazer parte da colônia? Perguntou o marujo. Vamos entrar na criadagem do Sr. Cyrus Smith? Novo rosnado aprovador do macaco. E nos contentaremos com a nossa comida à guisa de salário? Terceiro rosnado afirmativo. Vocabulário um tanto restrito, observou Gédéon Spilett. Ótimo! Replicou Pencroff. Os melhores criados são os que falam menos. E depois, nada de salário. Ouviu, meu rapaz? No início, você não terá salário, mais tarde, porém, se fizer por merecer, passará a ganhar o dobro. Foi assim que a colônia ganhou um novo membro, que viria a lhe prestar mais de um serviço. Quanto ao nome que lhe dariam, o marujo pediu que, em memória a outro macaco que ele conhecera, fosse batizado como Júpiter e chamado pelo apelido, Jup. Eis como, sem grandes cerimônias, Mestre Jup foi acolhido em Granite House.